Olá, continuando a falar aqui sobre as funcionalidades de IA generativa na Interigov. Agora a gente vai falar sobre perfis de parlamentares, né? Eu entrei aqui na página do Davi Alcolumbre. Em qualquer parlamentar, federal, estadual, municipal, você vai ter essa barra de ferramentas, atualmente com a opção de gerar perfil. Clicando esse botão, você vai receber aquele aviso de que um crédito será usado, lembrando que até o final de 2025 o uso é ilimitado e vocês não terão qualquer gasto com isso, tá? Então não tem limite e nem custo até o final de 2025. E você pode tanto confirmar aqui simplesmente e gerar um perfil mais genérico, falando da carreira política desse parlamentar, por exemplo, sua atuação principal, como também você pode preencher aqui com algum recorte específico, né? Então eu posso aqui, por exemplo, colocar, se eu quiser, por exemplo, saber a atuação do Davi Alcolumbre quanto à exploração de petróleo na margem equatorial. Cliquei em confirmar e aqui me mostra que tem um perfil em andamento. Mas vamos já olhar algo que já está pronto, depois a gente volta nesse novo. E aqui eu fiz um perfil, vocês veem que aqui em todas as telas de IA a gente vai ter essas versões, né, do que eu já fiz. E eu entro aqui na mais recente, também com aquela opção sempre de copiar o texto. E aqui eu tenho uma biografia mais genérica, né, falando dos dados biográficos, onde ele nasceu, nome completo, trajetória política, começou sendo vereador pelo PDT, quando ele virou senador, primeira presidência do Senado, a segunda, como ele tem atuado recentemente, a questão de discutir segurança pública, combate ao crime organizado, agora bem recente, né? Então a gente coleta informações bastante novas, atuação na COP, enfim, uma série de informações aqui sobre o parlamentar. E ao final, alguns links de onde essas informações foram tiradas, que você também consegue copiar ou visitá-los, né? Então aqui, por exemplo, o Columbre envia isenção de R para sanção, enfim, você tem os links que sedimentaram onde a IA se apoiou para fazer aquela biografia, aquele perfil. Mas para mais de um perfil, mais do que um perfil, a gente tem outras opções, como por exemplo aqui eu pedi um recorte, indicação de Rodrigo Pacheco ao Supremo Tribunal Federal. Então aqui você vai ter ainda um detalhamento de quem é o Davi Alcolumbre, mas o grosso do perfil vai ser centrado nisso, o contexto da vaga do Supremo, por que ele está defendendo o Rodrigo Pacheco, a facilidade de aprovação no Senado, a articulação política que também tem apoio de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, resistência do Lula, o Jorge Messias como favorito, enfim, você tem muito mais que um perfil, você tem um detalhamento de uma análise de uma questão política do momento, né? Então você consegue fazer esse tipo de análise aqui. Também vamos ver se a gente já está com a primeira, aquele perfil já pronto, o que a gente pediu. Não, ele ainda está sendo feito. Então vou dar uma pausa aqui e volto, que aí a gente vê o que ele gerou sobre a margem equatorial. Pronto, então, pessoal, vamos lá. Levou mais 1 minuto ou 2 minutos, acho que na verdade menos que 1 minuto, mas vamos lá. Exploração de petróleo na margem equatorial, fala da trajetória política, posicionamento sobre a margem equatorial, principal bandeira de Alcolumbre, sua atuação como presidente do Senado durante a COP, então super atual, né? Ele fez a defesa da exploração na margem equatorial, seu discurso de abertura falando de transição energética, argumentos e justificativas, potencial e impacto regional, contexto político e licenciamento ambiental. Então, você vê que você tem aqui uma análise bem profunda, bem aprofundada daquela questão, em coisa de 3, 4 minutos, com todos os links ainda de embasamento disso, né, para evitar alucinação, você saber de onde vieram as informações. Sempre você podendo copiar e incluir isso onde quer que você necessite. Tá bom? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Lembrando, até o final de 2025, uso ilimitado de IA generativa sem qualquer custo. Tá? É só entrar na sua conta da Inteligov e começar a usar. Eu volto depois falando das demais funcionalidades para você conhecer.